O que aconteceu a Israel foi muito doloroso, foi um choque, né? E nós estamos lendo a respeito de Abacuque e tudo que ele passou e a dor que ele sentiu, né? A oração que ele está fazendo, e agora vamos ver se houve resposta ao que ele estava pedindo, né? Como sempre, antes de começarmos, nós oramos. Vamos pedir a direção? Meu Deus, fala conosco e que essas palavras que o Senhor dirigiu a Abacuque possa nos fazer ver a tua grandeza e ter paciência e saber aguardar a hora certa. Tudo vai dar certo. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento e desperta-nos na fé. Amém. Ele começa assim: sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. O comentário diz assim: sobre a minha guarda estarei. Diante dos conflitos internos que enfrentava, Abacuque decidiu apresentar a Deus sua angústia e aguardar por sua resposta. Para que isso acontecesse, ele se colocou em estado de atenção e vigilância. Essa atitude abriu seus olhos espirituais e o levou ao entendimento. Da mesma forma, aqueles que manifestam a fé genuína estão atentos a tudo o que acontece à sua volta e possuem discernimento para entender o que é espiritual. Com isso, podem esperar pelo livramento, pois provocam o milagre. No entanto, há quem reclame porque, ao invés de agir, se acomoda perante as aflições e os fracassos. Então, a grande resposta que talvez você esteja buscando está em você confiar em Deus. Assim como Abacuque, ele orou, né? Ele expressou a sua dúvida, a sua dor, a situação que ele enfrentava, mas ele não ficou naquela dor, né? Ele não ficou naquele processo, ele passou. A parte B diz assim: para ver o que falará a mim. Abacuque sabia que, em meio à futilidade e distrações, ele não conseguiria ouvir ao Todo-Poderoso. Por isso o profeta se manteve em consagração total para saber qual era a vontade de Deus. Abacuque estava tão disposto a ouvir a voz divina que não importava nem mesmo se fosse para repreendê-lo. No entanto, não é esse o mesmo empenho que temos visto hoje? Afinal, os estragos que entretenimento exagerado, a ansiedade e os apelos mundanos têm feito à vida espiritual são gigantescos. Poucas pessoas cultivam o hábito de alimentar a sua fé regularmente. Por isso, muitas têm vivido na apostasia. Diante disso, se esforce para preservar os dois canais mais importantes para a sua saúde espiritual: a leitura da palavra de Deus e a conservação da boa consciência. Por meio desses recursos, o Senhor Eterno fala as suas mais preciosas mensagens conosco. Então, o maior problema dos dias atuais é que as pessoas, elas fazem o que é errado. E quando elas fazem o que é errado, é como se a fé fosse lá embaixo. Então, as dúvidas sobem e elas ficam na dúvida. Na dúvida, ela ora, não tem certeza que Deus vai responder. Ela não tem certeza se Deus quer fazer. Então, vira uma bagunça a vida da pessoa. A parte 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Comentário: escreve a visão. A espera, confiante pela resposta do Altíssimo, trouxe a Abacuque uma visão tão extraordinária que ele deveria registrá-la sobre tábuas, de forma que todos conseguissem ler. Essa mensagem era tão valiosa que deveria ficar acessível não somente ao povo de Judá, mas também às futuras gerações. Além disso, deveria ser perpetuada a todos os povos. A palavra de Deus é simples, mas infinitamente eficiente. Qualquer pessoa tem condição de entendê-la e, sobretudo, praticá-la. Basta que busque com disposição e fervor o seu entendimento, assim como o profeta fez. Então, olha que interessante. Enquanto ele apresentou dúvidas, Deus não respondeu. Deus não responde por quê, mas Deus mandou ele escrever a visão. Quer dizer, agora Deus vai transmitir para ele a visão do que ele quer fazer. Que talvez você está insistindo com uma coisa com Deus
que Deus não quer fazer na sua vida. Por exemplo, o Senhor Jesus orou 3 vezes, pedindo ao Pai que passasse dele aquele cálice, mas que contudo fosse feita a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus era que ele bebesse o cálice. A vontade naquele momento de Jesus era que passasse o cálice. Mas Jesus queria fazer a vontade do Pai. Então, por vezes, a sua vontade não vai estar de acordo com a vontade de Deus. No 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. O comentário diz, se tardar, espera-o. Para tranquilizar e fortalecer Abacuque, o Senhor declara que a visão se cumpriria no tempo determinado. O Eterno age com o propósito e normalmente de forma gradual. O fato de suas promessas não acontecerem imediatamente quando oramos ou manifestamos a fé não significa que ele falhou conosco, e sim que ainda não chegou o momento oportuno para nos abençoar. Somente no Todo-Poderoso temos a segurança de um caráter perfeito que não engana, não mente, nem se esquece do que prometeu. Salmos 89, 34, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Hebreus 6, 17 e 18, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Por isso que é impossível que Deus minta. Ele prometeu, ele vai cumprir. Continuando o comentário, porém, tudo acontece no tempo dele e não no nosso. Embora alguns julguem demorado o modo de agir de Deus, nele podemos esperar. Sua aparente demora não expressa o descumprimento da sua palavra, ao contrário, é uma oportunidade para provarmos nossa perseverança. Segundo Pedro 3, 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E concluindo, permanecer firme na fé e na confiança é essencial, não somente para conquistas terrenas, mas também para a conquista da salvação. Lucas 18, do 7 ao 8, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Primeiro, Deus trata da nossa alma, né? De nós estarmos bem, preparados para receber o que Ele vai dar. Porque, às vezes, a pessoa ela fala assim, não, eu tenho condições de ter. Mas isso é o que você diz e o que você acha. Deus consegue ver o que nós não vemos. Deus sabe o que se passa dentro de nós. Quando Deus provou Abraão pedindo o filho dele, Deus sabia por que estava pedindo um filho, o filho dele, o filho a quem ele amava. E quem sabe, Abraão não estava colocando o próprio filho no lugar de Deus. E quando Deus fez isso pedindo o filho a Abraão, Deus colocou Abraão à prova, não porque Deus não soubesse quem era Abraão, mas para que Abraão pudesse ver a si mesmo. São as provas, são as dificuldades, são as lutas que nos provam e nos fazem ver o nosso real estado espiritual. No 4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O comentário diz, a sua alma está orgulhosa. Os caldeus eram extremamente altivos, presunçosos e autossuficientes devido às suas conquistas e ao seu poderio bélico. Mas Deus os julgaria e quebraria todo o seu orgulho. O comportamento e o caráter do incrédulo se revelam na sua disposição em escolher o que é mal. Além disso, ele despreza abertamente a palavra de Deus, quando decide não se submeter a ela e viver à própria maneira. Essa conduta também significa oposição ao Altíssimo. Portanto, quem age assim deve estar ciente de que sofrerá dor, vergonha e humilhação, não porque o Senhor lhe acarretará sofrimento, mas porque rejeitou a sua direção, a única que conduz a uma vida de paz e felicidade. A parte B,
o justo pela sua fé viverá. Quando os incrédulos vivem por si e para si e serão julgados por isso, o justo vive pela sua fé. Viver pela fé é depender exclusivamente da palavra de Deus e das suas promessas. É conseguir avistar o caminho, mesmo que não haja saída. É não ter ainda um relacionamento amoroso, mas se enxergar como uma família. É ouvir que tudo está acabado e ainda assim ter perspectiva. É ver todas as tentativas falharem e confiar que surgirá uma boa surpresa do lugar menos provável. A pessoa que vive pela fé, mesmo não tendo recursos, crê na provisão divina. Além disso, diante das lutas diárias, experimenta uma nova definição todos os dias sobre a vida pela fé, pois seus olhos enxergam o invisível e creem no impossível. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E para viver a fé é preciso se estar em espírito, porque somente quem está em espírito consegue agradar a Deus. No 5, tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. O comentário diz, ai, esse termo revela os juízos divinos contra o pecado dos caldeus. A sentença contra a Babilônia foi escrita em forma de canção fúnebre para mostrar a causa da sua derrocada. Do versículo 6 ao 8 vemos o primeiro dos 5 ais pelos quais os caldeus iriam passar. O primeiro ai mostra a transgressão cometida por eles contra as demais nações, como veremos na sequência. A parte B diz, ai daquele que multiplica o que não é seu. O vasto império da Babilônia foi construído à custa de ganância, violência, roubo, tributos injustos e despojo dos povos, mas essa nação pagaria a conta de toda a sua injustiça, se tornaria vítima dos próprios crimes. As vantagens aparentes do enriquecimento ilícito enchem os olhos do ser humano, mas o seu fim é a vergonha e a destruição. Cobiça, egoísmo e avareza são pecados comuns em nossos dias. Estão presentes em todas as camadas da sociedade. Quem se submete a falcatruas, furtos e corrupções a fim de se beneficiar, semeia para colher maldição para si mesmo. Por isso que Provérbios 22:8 diz, o que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. São daquelas tais coisas que não compensam, né? O crime, o roubo, o furto, o engano, a mentira, porque a pessoa que planta isso vai colher isso mais tarde. 7. Porventura, não se levantarão de repente teus usuários e não despertarão os que te farão tremer e não lhes servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nelas habitam. Ai daquele que para a sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá de madeiramento. O comentário diz, bens maus adquiridos. Os caldeus agiam injustamente e se refugiavam na segura Babilônia, capital do império, como se fossem inatingíveis. A cobiça deles era tão grande que acumularam enormes fortunas pensando no próprio bem-estar e de suas famílias. Assim eles se sentiam fora do alcance do mal por causa dos seus tesouros ajuntados. Além disso, lutaram de forma desonesta para obter glória, mas ela se transformou em perda e desonra.
Este seria o segundo ai que os caldeus sofreriam pela sua injustiça. Isso mostra que não há como silenciar o grito dos injustiçados, pois os próprios bens da casa do ímpio, pedras, traves e madeiras, adquiridos de forma ilícita, clamam contra ele. Não há segurança quando a base da vida é a ilegalidade e a injustiça, pois cedo ou tarde a péssima consequência virá para o corrupto e o desonesto. Seguindo para o 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? O comentário 12:13. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue. As cidades das quais os babilônios tanto se gabavam haviam sido edificadas com a tirania do trabalho escravo e com derramamento de sangue. Mas eles viriam o fruto das suas vaidades se transformar em fogo e fumaça. Este terceiro ai seria contra a injustiça e a violência aplicada aos mais fracos. Ao longo dos séculos, reinos, cidades e fortalezas foram erguidos à custa da exploração de homens, mulheres e crianças. Deus é extremamente revoltado contra todo tipo de injustiça praticada pelo ser humano. Há muitas pessoas que adquiriram riquezas sugando o sangue dos mais necessitados, mas ainda que venham se expandir e alcançar honras neste mundo, um dia terão que enfrentar o justo juiz de toda a terra para serem julgados por suas más obras. Romanos 2, do 6 ao 8, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Mais tarde nós vamos ver o que vai acontecer com o rei da Babilônia, né? Ele vai se transformar num verdadeiro bicho. Bom, seguindo aqui no 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. O comentário diz: a glória do Senhor. O ser humano pode se encher de conhecimento científico, filosófico, teológico ou cultural, mas nenhum conhecimento pode ser tão transformador quanto o da glória de Deus. Esse tipo de entendimento não pode ser adquirido nos livros ou nas faculdades, pois é revelado pelo Espírito Santo. Aquele que possui essa compreensão experimenta novas expectativas, muda sua maneira de se relacionar com os demais e sabe agir e reagir conforme os princípios divinos. A glória dos reinos e das pessoas passa, mas a glória do Altíssimo permanece para sempre. 1 João 2,17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concluindo o comentário, por isso felizes são aqueles que a possuem. Então, só vai permanecer até o fim quem for fiel. No 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas a bebida ao teu furor e o embebedas para ver a tua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Comentário do 15:16. Vencido pela plena bebedeira. A Babilônia usava vinho para embriagar suas vítimas e zombar delas, mas exatamente como fez aos outros, foi feito a ela, que sofreu ao tomar o cálice da ira divina. Assim, em uma única noite de orgias, esse império caiu, justamente quando o rei Belsazar bebia, ostentando os cálices do templo de Jerusalém. Foi vencido e desonrado pelo rei persa. Aqueles que humilham o seu próximo provarão da humilhação em intensidade muito maior. O pecado causa insensatez, né? O pecado causa embriaguez espiritual, faz a pessoa se tornar cega. 17. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá e a destruição das feras te amedrontará por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. O comentário do 17, violência contra o Líbano.
A fauna e a flora têm importante valor para o homem, por isso o Altíssimo ensina sua preservação. Nas campanhas militares da Babilônia, isso nunca era levado em conta, de modo que grandes áreas verdes e muitos animais eram destruídos levianamente. Ao citar as montanhas do Líbano, o Senhor destaca que essa região, conhecida nas Escrituras por ter fornecido o cedro utilizado na construção do templo, foi brutalmente atacada pelos caldeus. No entanto, a violência que eles causaram à natureza seria retribuída de maneira justa pelo Altíssimo. E aí nós vemos também, quando nós lemos Isaías, que Deus proferiu também a sentença contra essas cidades, né? Que é um pouco do que Deus está tentando confortar Abacuque, né? Que Deus não estava indiferente ao que estava acontecendo. Deus permitiu, mas aquela nação opressora iria pagar o preço também. Deus estava usando aquela nação naquele momento para disciplinar o povo de Israel, mas só que mais tarde, essa nação que Deus usou iria ver a mão dele também. Que aproveita a imagem de escultura no 18, depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina mentira para quem a formou, confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. O comentário diz: a maior afronta a Deus, a idolatria era o alicerce dos demais pecados, e foi essa transgressão que fez a ira do Todo-Poderoso transbordar. Assim, o quinto e último ai contra os caldeus seria por causa da sua idolatria. Como pode o ser humano fabricar um ídolo e depois dizer a ele: acorda, desperta? Essas imagens podem ser belas e sofisticadas por fora, como eram os deuses da Babilônia, mas não passam de objetos inanimados. Aqueles que se curvam diante deles se tornam insensatos, pois no sentido espiritual se reduzem a seu tamanho. É forte, né? Por isso, Deus falou para não se fazer imagem de nada. No 20, mas o Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. O comentário final, mais um contraste. Deuses mudos e inoperantes versus o Deus vivo e todo-poderoso. Apesar de toda a cegueira humana, o Altíssimo reina majestosamente sobre tudo e sobre todos. Sua presença atribuída de santidade absoluta requer profundo respeito e reverência do ser humano. A visão do Altíssimo em seu trono, dada pelo Espírito Santo, faz com que homens e mulheres temam, se curvem à sua vontade e se calem diante da sua presença. E esse silêncio não se refere apenas à ausência de palavras, mas ao temor com o interior rendido à grandeza e ao caráter divino. Próximo vídeo já terminamos então Abacuque e seguimos em frente nessa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Dá o seu gosto, manda esse vídeo para alguém, põe nos comentários o que Deus falou consigo. Fique bem.